Olá, pessoa incrível, tudo bem? Agora vamos para mais uma aula. E nessa aula você vai aprender um dos principais motivos que faz a diferença entre as pessoas serem bem-sucedidas financeiramente, bem-sucedidas no trabalho, nos negócios, das pessoas que são mal-sucedidas, que são os hábitos. E a gente vai aqui aprender a como modificar os hábitos, como mudar os hábitos. E mudar os hábitos de forma rápida. Porque os hábitos são uma das questões, na verdade é a questão mais difícil de se fazer, a maioria das pessoas não consegue, desistem no meio do caminho, é a mais difícil de todos. Mas aqui você vai aprender uma estratégia, uma técnica, onde você vai ter aqui vários passos, várias técnicas que você vai utilizar, várias estratégias, várias ferramentas para você utilizar, que vão ser muito simples para você mudar os seus hábitos, certo? E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é entender como funciona o ciclo do hábito, para você saber como você vai conseguir, de forma mais rápida, mais simples, criar novos hábitos, certo? Eu vou abrir aqui para a gente iniciar. Então, o ciclo do hábito, ele é o seguinte. Primeira coisa para você entender. 40% em média das nossas ações diárias são hábitos. 40% em média. Isso pode ser muito mais, tá? Mas através de estudos foi descoberto que, em média, 40% de tudo que a gente faz são baseados em hábitos. Hábitos bons são formas inteligentes de economizar tempo e energia. Por que isso? Por que economizar tempo e energia? O nosso cérebro, ele tem como uma das principais funções economizar energia. O nosso cérebro, ele precisa disso, porque nós usamos muita energia. Nosso cérebro utiliza muita energia o tempo inteiro para estar funcionando. Você acorda de manhã e você fica o dia todo trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, estudando, você está o tempo todo utilizando energia. E essa energia ela vai acabando durante os dias. Por isso que você chega à noite e sente sono, se sente cansado, porque a energia realmente vai acabando, o cérebro precisa se recuperar. Essa energia ela é uma das principais funções, né? Essa economia de energia é uma das principais funções do nosso cérebro. E por isso tem muita gente que não consegue mudar hábitos. Por quê? Quando você para de fazer alguma coisa, quando você tenta fazer alguma coisa que você não está habituado a fazer, você exige muita energia do seu cérebro. Então o que o cérebro faz? Ele faz de tudo para não fazer aquilo. Ele faz de tudo para fugir daquilo. Então, por isso que é tão importante você ter técnicas para conseguir mudar hábitos. Porque a maioria das pessoas, elas erram quando elas tentam criar hábitos novos, que elas começam a fazer alguma coisa que elas não estão habituadas. E aí, vou dar um exemplo. Ela pensa assim, eu vou estudar, eu vou começar a ter o hábito de ler para estudar todos os dias algo na minha área de trabalho. Só que ela já está, sei lá, há 10 anos sem estudar. Ela não está habituada a fazer isso, ela não está habituada a ler livro, ela não está habituada a parar, chegar em casa e estudar. O que é que acontece ali? Ela precisa fazer um esforço muito grande para realmente, para chegar em casa, mudar todo o hábito que ela já tem de chegar em casa, por exemplo. Ela chega em casa, em vez de ela ir para estudar ou fazer alguma coisa, ela vai ver vídeo na internet, por exemplo. Aí isso já é um hábito que ela tem toda vez que ela chega em casa. Mas ela não tem o hábito de ler, de pegar um livro para estudar. Então, para criar esse hábito, ela precisa exigir um esforço, uma energia a mais do cérebro dela durante um período de tempo. Esse período de tempo pode ser, em média, 66 dias, ou seja, 2 meses em média, que pode durar mais tempo, pode demorar mais tempo, pode ser 90 dias, pode ser 120 dias, e vai depender de quanto tempo a pessoa, ou seja, de quanta energia ela demanda, de quanta energia ela coloca em cima daquilo, de quanto ela se predispõe, quanto ela está com vontade de mudar aquilo e de quantas vezes ela vai repetindo aquilo. Então, para você mudar um hábito, se você não utilizar nenhuma técnica, normalmente é muito mais demorado e exige de muito mais energia para você utilizar, certo? Então, aqui você vai aprender o ciclo do hábito, como ele funciona, como é criado o hábito, e depois você vai aprender técnicas para mudar seus hábitos com muito mais rapidez e velocidade. Loop dos hábitos. Foi daí que surgiu a ideia do loop do hábito, que é através do qual cientistas descobriram que o loop do hábito é formado por 3 elementos. O primeiro elemento do loop do hábito é o gatilho, que é aquilo que vai disparar o hábito. É aquilo que você vai fazer, que é aquilo que acontece. Ou seja, vou dar um exemplo. Imagina que você chega em casa. Quando você chega em casa, você toda vez que chega em casa, todos os dias, naquele mesmo horário, você chega do trabalho, você chega em casa, naquele mesmo horário,
Quando você abre a porta, entra em casa, a primeira coisa que você faz é ligar a televisão ou ligar o computador. Isso é um exemplo. Ou seja, você chegou em casa, o gatilho é chegar em casa. Então você tem aquele gatilho. Toda vez que chega em casa, tum, já dá vontade de fazer o quê? Ligar a televisão. Isso, muita gente tem esse hábito, né? Então você liga a televisão logo que chega em casa. Se você não fazer isso, você já acha alguma coisa estranha, já se sente até meio esquisito. Aí você vai lá e liga a televisão. Ok? Então esse é um hábito. Para você ter uma ideia aí, uma forma até mais simples para você entender, que é uma das coisas que a maioria das pessoas fazem. A recompensa é o que você terá ou ganhará. Ou seja, o que você ganha ao fazer aquilo, ao fazer aquele hábito, ao fazer aquela ação. E aí a recompensa, por exemplo, pode ser, nesse caso que eu falei, da pessoa que chega em casa e liga a televisão, ela chegar em casa, ligar a televisão e ela sentar no sofá e descansar. Sentar no sofá e descansar é uma recompensa que ela tem, né? Então ela ganha ali a recompensa, tá? E a rotina é o comportamento que você fará. A rotina é a repetição. É você toda vez, você tem aquela repetição de comportamento. Então você rotineiramente faz aquilo. Você chega em casa, abre a porta, pega o controle, liga a TV, senta no sofá. Então essa rotina toda, né, é o que criou o seu hábito ali. Você entra em casa, já dá vontade de ligar a TV. Liga a TV. Ligou a TV, você senta no sofá e relaxa e fica lá sentado. Então é um hábito que você tem que faz você ter esse loop aí, certo? Então esse é um exemplo de hábito. Isso pode ser qualquer outra coisa que você vai identificar daqui a pouquinho. Os componentes do hábito. Primeiro, o gatilho, como eu falei aqui, ó, o sinal ou lembrete que você deve iniciar um comportamento. Daqui a pouco eu vou explicar a vocês quais são os tipos de gatilho. Depois vem a rotina, que é a ação ou comportamento propriamente dito, ou seja, aquilo que você faz, a ação. Depois da ação, da rotina, vem a recompensa, que é o benefício de completar aquele hábito. Então, quando você faz alguma coisa, se você tiver uma recompensa, alguma coisa que você ganha com aquilo, naturalmente você vai ter a repetição do hábito. Se você não tiver nenhuma recompensa, você não vai repetir aquele hábito. Um exemplo, uma pessoa ela quer ir para academia para fazer academia, para perder peso. Só que aí ela vai para academia na primeira semana. Só que logo na primeira semana ela vai e se pesa e ela percebe que não aconteceu nada ainda. Não perdeu quase peso nenhum. Então ela se frustra. Quando ela se frustra, ela não teve uma recompensa. Então o que ela faz? Ela para de fazer. E aí ela parando de fazer, ela quebra o ciclo do hábito. Porque ela se frustrou, certo? Então, caso não haja recompensa após a rotina, você se sentirá frustrado. Ou seja, se não tiver nenhuma recompensa, você se frustra e aí você quebra o ciclo do hábito aqui, ó. Tchuf, você para de fazer, certo? O ciclo só fecha se você tiver recompensa. Então, se você quiser, por exemplo, algo bom para a sua vida e você quiser fazer aquilo como um hábito, você precisa primeiro ter um gatilho para que aquilo ative a vontade de fazer aquilo. Depois, a rotina, você fazer aquilo. E depois você tem que ter uma recompensa. Por exemplo, eu não leio livro, não estou habituado a ler livro. Então a pessoa ela quer se habituar a ler livro. Então ela vai fazer o quê? Ela vai criar um gatilho, a vontade de ler um livro. Eu quero ler o livro porque eu quero crescer como pessoa, eu quero crescer na minha área financeira, eu quero desenvolver. Aí ela vai lá, pega o gatilho, coloca lá como uma rotina, ou seja, ela vai fazer aquilo, ela vai pegar o livro, vai ler. E aí depois a recompensa pode ser o quê? Ela se sentir bem, se sentir recompensada, se sentir, como eu posso dizer? Ela se sentir feliz com aquilo. Nossa, eu consegui. E depois, quando ela aplica aquele conhecimento, ela começa a ter resultado. Nossa, como foi bom. Depois que eu li aquele livro, eu consegui ter essa recompensa, eu consegui ter esse resultado. Então, aquilo é uma recompensa. E ela vai criando o quê? O hábito, fechando o ciclo do hábito, certo? Então, ali, ó, caso a recompensa seja boa, você sentirá o desejo de repetir a mesma ação. A repetição promove a formação do hábito. As 5 categorias dos gatilhos. Então, vamos lá. Primeiro tipo de gatilho é a localização. Lembrando que o gatilho é aquilo que ativa a sua ação. É aquilo que ativa o seu comportamento.
Por exemplo, localização. Então, como eu falei, casa, né? Você chegar em casa, toda vez que você chega em casa, você tem aquele comportamento. Ou toda vez que você chega no trabalho, você tem aquele comportamento. Vou dar um exemplo. Eu tive uma época que toda vez que eu chegava no trabalho, quando eu trabalhava numa empresa, carteira assinada, eu entrava na empresa, a primeira coisa que eu fazia quando chegava na empresa era ir pegar um cafezinho. Aquilo era um hábito. Toda vez que eu chegava na empresa, eu dava vontade de tomar cafezinho. Mas em outro lugar nenhum eu tomava café. Só nessa empresa. Ok? Então isso era um hábito que eu tinha referente a essa localização. O gatilho era a empresa. Eu entrava lá, o gatilho era acionado e eu dava vontade de tomar o café. Entendeu? Então isso é um gatilho, localização. Outro exemplo, você vai para a casa de uma pessoa que você conhece e toda vez que você vai para a casa dela, ou você vai para um shopping, vou dar um exemplo do shopping para ficar melhor para a questão financeira. Imagina que toda vez que você vai para o shopping, você gasta muito mais do que você pode em dinheiro, ou seja, daqui você está com a organização, sua vida financeira está bem organizada, vou dar um exemplo, tudo catalogadinho, tudo organizadinho, né? Você sabe quanto é que você vai gastar e tudo mais, mas quando você vai para o shopping, você se descontrola. Você gasta muito mais do que você poderia. Você gasta no cartão quando você não queria gastar no cartão. Então aquilo é o que? Você chegou no shopping, a localização é o shopping, então esse local específico que faz o que? O gatilho de usar o seu dinheiro de forma desordenada, descontrolada. Então isso aí é um gatilho, certo? Da localização, do local. Isso pode ser academia, pode ser sua casa, pode ser um shopping, pode ser um barzinho, pode ser um restaurante, pode ser qualquer localização que ative um gatilho e para você ter um hábito, você ter um comportamento, certo? Depois vem um tempo, que é o horário. Então, um horário específico que toda vez que chega aquele certo horário, você tem uma atitude, um comportamento, você repete um comportamento. Então, por exemplo, toda vez que a pessoa chega em casa às 18 horas, a primeira coisa que ela faz, que ela dá vontade de fazer, é sentar no sofá e ficar até 1 hora de relógio olhando o Instagram, olhando o celular. Isso é um exemplo, né? Então ela tem aquele hábito. Toda vez que dá 6 horas, ela dá vontade de fazer isso. Aí, toda vez que a pessoa acorda às 10 horas da manhã, a primeira coisa que ela faz é comer alguma coisa. Vou dar um exemplo, certo? Então toda vez que dá 10 horas da manhã, dá vontade de ela comer alguma coisa. Eu falei até acorda, mas não é nem acorda, tá? É toda vez que dá 10 horas da manhã, dá vontade de ela comer alguma coisa. Então já é um tempo ali estabelecido, um horário certinho, que é um hábito que ela tem. Então toda vez que dá aquele horário, ela faz aquilo. Então o horário também é influência, ok? Para um gatilho ali, para ativar alguma coisa em você. Então às vezes a pessoa fala assim, toda vez que dá tal horário, aí a pessoa pensa assim, poxa, eu quero muito me desenvolver como pessoa, eu quero melhorar minha vida financeira, eu quero melhorar na minha carreira, então agora eu decido, então ela fala assim, eu decido a partir de agora, toda vez que chegar em casa, depois do trabalho, e toda vez que eu tiver um horário para estudar, tiver um tempo livre, eu vou estudar, eu vou fazer treinamentos, eu vou fazer cursos para poder melhorar a minha vida financeira. Só que aí, toda vez que dá certo horário, né, depois que ela chega do trabalho, então aí a gente até pega a localização e horário. Mas vamos supor aqui só um horário, certo? Só para ficar mais especificado. Então toda vez que ela dá tal horário, tipo todo dia dá 19 horas, ela tem que ir lá assistir a novela. Todo dia que dá às 20 horas, ela tem que assistir o jornal. Então o que acontece ali? Toda vez tem algo que atrapalha ela, por quê? Porque o gatilho é o tempo, é o horário. Toda vez que dá aquele horário, ela tem que ir lá, mesmo que a televisão desligada, mesmo que, enfim, ela vai lá e dá aquela vontade quase incontrolável de ir lá fazer aquilo. Por quê? Porque o gatilho é o horário, certo? Então é um exemplo muito claro para você. Vem aí também o estado emocional, outro gatilho muito importante, tá? E um dos mais importantes. O estado emocional é o quê? É você ter acontecer alguma coisa emocional em você e você ter um hábito logo em seguida por conta daquele estado emocional que você está naquele momento. Então, vou dar um exemplo. A pessoa, ela pega e tem uma situação de frustração. Essa situação de frustração dela, depois ela se sente triste. Se sente para baixo, se sente cabisbaixa. Então, ela vai e faz o quê? Ela pega o carro e vai para uma loja de roupas, compra um monte de roupas, sapatos,
e vai para casa, volta para casa, certo? Então ela fez o quê? Toda vez que ela tem um estado emocional ruim, ela vai comprar roupas, comprar coisas para se sentir melhor. Tem pessoas, por exemplo, que toda vez que se sente com vazio, um vazio, ou se sente solitárias, sozinhas, elas pegam dinheiro e vão comprar uma viagem para fazer. E mesmo que isso vá atrapalhar a questão financeira dela, vai atrapalhar a organização, né, financeira, vai atrapalhar o processo de construção de riqueza dela. Então ela vai lá e compra mesmo e não quer nem saber, porque ela está com um estado emocional ruim, ela sente um vazio e aí ela vai e faz isso. Ou tem pessoas também que quando briga com o marido, ou quando o marido briga com a esposa, se sente muito irritado e aí sai, vai para a rua, pode ser que o marido vá para a festa com amigos e gaste dinheiro à toa, ou pode ser que a esposa se irrite com o marido, pega o dinheiro e vai para o shopping comprar coisas, enfim. É o estado emocional que está criando ali um gatilho para a pessoa ter um comportamento, ter uma atitude. E essa atitude vira um hábito. Esse hábito faz com que a pessoa tenha comportamentos repetitivos. E aí, depois que entra, aí tudo isso que você está vendo aqui que é o gatilho, depois a pessoa tem aquela ação e ela tem uma recompensa. Então, no caso aqui do estado emocional, a recompensa da pessoa que ficou irritada, ficou frustrada com alguma coisa, depois ficou desanimada, ficou triste. Aí foi lá, comprou as roupas, se sentiu, ou seja, ela comprou a roupa, gastou talvez que não poderia gastar, saiu do orçamento dela, que ela já tinha do mês tudo organizado, né? Então ultrapassou o orçamento, gastou o que ela não podia gastar, mas ela foi lá e se sentiu bem com aquilo. O que é que teve ali? Ela teve um alívio emocional. Esse alívio que ela teve é uma recompensa. Então toda vez que ela tiver com a necessidade de ter esse alívio emocional, ela vai repetir isso. Por quê? Aí fecha o ciclo, né? Ela vai repetir a mesma coisa, tá bom? Outras pessoas. Então, outras pessoas também pode ser um gatilho. Exemplo, a pessoa ela consegue criar um hábito de economizar todo mês o dinheirinho dela lá, ou seja, ela pega 10% do que ela economiza todo mês e ela coloca lá no investimento dela. Ela poupa para investir. Todo mês ela pega aquele valor e poupa para quando chegar 3 vezes aquele valor, ela pegar e investir esse valor em algum fundo de investimento, por exemplo. E aí o que acontece? Mas toda vez que ela está com uma pessoa específica, ela esquece disso e essa pessoa específica que ela está, um amigo, por exemplo, sempre quando ela está com aquele amigo, ela se descontrola completamente referente a isso. Ela gasta de qualquer jeito, ela vai para festa, ela vai para balada, ela faz viagem, porque aquela pessoa em específico ativa esse gatilho nela. Então ela esquece dessa parte importante da vida dela, que é separar aqueles 10%. Aí ela, em vez de separar os 10%, ela pega aquele dinheiro e usa quando está com esse amigo, por exemplo. Ou, outros exemplos, né? Toda vez que está com a pessoa, ela fuma muito tempo, ela parou de fumar. Mas aí toda vez que ela está com uma pessoa específica, ela dá vontade de fumar. Então aquela pessoa específica que ela anda, que ela vê, quando ela vê aquela pessoa, dá vontade de fumar. Então é um gatilho, por exemplo. Só para você ter uma ideia, como uma pessoa pode ser também um gatilho. Então a pessoa tem ali, a pessoa não tem culpa de nada, né? Isso é só um gatilho seu mesmo, emocional, uma questão mental mesmo, tá? E aí toda vez que você vai com aquela pessoa, você tem aquele gatilho. Então isso é um exemplo também de quando você está com outras pessoas, certo? E ação anterior. A ação anterior é quando você faz alguma coisa e logo depois você tende a ter um comportamento repetitivo. Então, um exemplo real. A pessoa, toda vez que vai para jogar bola, ela joga bola. Depois do futebol, ela dá vontade de beber, de tomar cerveja, de beber. Então, toda vez que ela joga bola, ela vai e bebe. Isso é uma ação anterior que ocasionou um hábito, ou seja, uma ação que toda vez ela repete, porque toda vez que ela joga bola, ela vai lá, bebe com os amigos, se sente bem porque bebeu com os amigos e volta a repetir. Isso na questão do dinheiro é a mesma coisa. Olha, ela toda vez que ela recebe o dinheiro, ela recebeu o dinheiro, né? Olha a ação anterior. Ela recebeu o dinheiro, ela pegou o dinheiro, ela sacou o dinheiro, ela logo que vai pegar o dinheiro, ela vai fazer o quê? Ela vai gastar. Então ela vai gastar o dinheiro e ela se sente bem porque ela gastou. Ela comprou coisas que ela queria comprar. Então isso é um hábito, certo? Com a recompensa que é
se sentir bem por ter comprado aquilo que ela queria comprar, né? O sentimento de prazer, de satisfação. Então, eu vou dar outro exemplo aqui de ação anterior. A pessoa, ela toda vez que ela pega no salário, então toda vez que ela pega o salário, que ela saca o salário dela, a primeira coisa que ela faz é pagar as contas. Inclusive, um dos hábitos, você vai conhecer daqui a pouco, que um dos hábitos de riqueza é você se pagar primeiro. Mas a pessoa ela tem um hábito contrário a isso. Qual é o hábito dela? Primeiro pagar as contas. Aí com o que sobra, ela vai e faz alguma coisa com o que sobra. Esse hábito é um hábito de pessoas que têm, normalmente, aperto financeiro. São pessoas que não têm não estão conseguindo criar riqueza. Pessoas que não criam riqueza, elas não se pagam primeiro. Normalmente é assim. Então, a pessoa ela sempre paga tudo, gasta primeiro para depois usar o que sobra, ou seja, eu vou poupar o que sobrar. E normalmente não sobra, né? Muitas vezes não sobra, ou ela pega aquilo, gasta, ou vai precisar usar para outra coisa, enfim. Então é isso mais ou menos isso, só para você entender, certo? Exemplo de um ciclo de hábito positivo. Gatilho, ver o livro no criado mudo do quarto. Então aqui no caso um exemplo da pessoa que quer colocar o hábito de ler. Então, toda vez que ela vê o livro no criado mudo do quarto, ela cria o quê? Um comportamento que é ler 1 hora. Então, a rotina dela seria o quê? Ler 1 hora por dia. A recompensa dela seria o quê? A sensação de dever cumprido e ter ganhado um conhecimento que irá trazer grandes benefícios. Ou seja, ela leu 1 hora, se sentiu muito bem com aquilo, ela lembrou que aquilo que ela vai usar aquilo de alguma forma na vida dela que vai trazer grandes benefícios. E ela teve uma sensação de dever cumprido, ela se sentiu muito bem com aquilo, que é a recompensa. Então o que ela vai fazer? Ela vai repetir. Quando ela vê de novo o livro no criado mudo, o que é que vai dar vontade? De ler de novo. Então ela vai criar uma rotina para ler aquele livro. Então o gatilho é ver o livro no criado mudo do quarto. Exemplo de hábito negativo. Gatilho, quando eu sinto frustração, rotina, vou em busca de prazeres imediatos, como comprar alguma coisa, mesmo sem precisar, ou fazer uma viagem e etc. Recompensa, esquecer os problemas por algumas horas, sentir satisfação ou alegria temporária. Então, o que é que acontece aqui? A pessoa ela tem um gatilho que é emocional, lembra? Frustração, gatilho emocional. A rotina que ela faz, ou seja, a atitude que ela faz referente quando ela tem esse gatilho, ela vai em busca de prazeres imediatos, como comprar alguma coisa, mesmo sem precisar, ou fazer uma viagem, ou ir para uma balada. E a recompensa é o quê? É esquecer os problemas por algumas horas, é sentir satisfação por algumas horas, é sentir uma alegria temporária. Então esse é um exemplo de um hábito negativo. Então, dica para criar novos hábitos. Primeiro, escolha um gatilho. Pode ser uma âncora, e você vai aprender daqui a pouco como é que você vai criar uma âncora, certo? Depois você vai iniciar a rotina, e depois você vai agradecer e sentir a recompensa. Ou seja, você vai reforçar a química cerebral para intensificar a rotina. Vamos lá, você vai aprender daqui a pouco a técnica, mas aqui é muito importante para você já entender como é que você vai criar novos hábitos. Quando você escolhe um gatilho, é você escolher alguma coisa que vai te fazer, ou seja, por exemplo, eu quero criar o hábito de ler. Então a primeira coisa que você vai pensar é, ok, eu quero ler, vai ser bom ler para mim, certo? Pronto, então esse é um gatilho, é a vontade, então você quer ler. Mas você pode criar um gatilho assim, ó, toda vez que eu vou botar o livro ali em cima do travesseiro da minha cama. Toda vez que eu ver aquele livro ali, eu vou ter vontade de ler. Antes de dormir, eu vou sentar, vou pegar o livro e vou ler. Então você iniciou a rotina, certo? Quando você faz isso, você pega o livro e lê. Então você iniciou a rotina. E aí depois que você acabou de ler, você comemora, você agradece. Nossa, obrigado, meu Deus. Eu consegui ler hoje, que maravilha. Você sente aquilo, você reforça a química cerebral. Seu cérebro, ele libera química o tempo inteiro. Então, quando você força essa química cerebral, reforçando, né, essa emoção, quando você faz uma emoção, o seu cérebro aprende aquilo e vê aquilo como algo bom para você e faz o quê? Repete toda vez aquilo de novo para você. Cada vez que você comemora, você se recompensa. O seu cérebro vê aquilo como algo bom. Você mostra para o seu cérebro que aquilo é importante. E aí, no outro dia, fica mais fácil. Depois, no outro dia, mais fácil. Depois, no outro dia, mais fácil. Se você fazer essa rotina durante 7 dias, você cria um novo hábito.
fazendo dessa maneira, certo? Não somente fazendo, pegando um gatilho e iniciando a rotina. Não, você tem que depois agradecer, sentir a recompensa, fazer um exercício de química emocional que você vai aprender daqui a pouquinho. Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer isso. Mas isso aqui é para você já ver como é o passo a passo. Exemplo 1. Gatilho. Quando receber o salário, ou seja, o gatilho é quando acontece alguma coisa anterior, certo? Ela recebeu o salário. Rotina. Se pagar com 10% e guardar 20%. Olha só que isso aqui é um exemplo de um hábito maravilhoso para a vida financeira. Se pagar com 10% e guardar 20%. Recompensa. Sensação de dever cumprido, motivação e de ter o controle. Ou seja, você se sentiu no controle. Tem coisa melhor do que você se sentir no controle? Tem coisa melhor do que ficar motivado? De você pensar assim, nossa, eu consegui, foi fácil. Você pensar assim, nossa, eu guardei 20% para realizar um sonho. E você pensar naquele sonho, você imaginar com aquele sonho. E você se sentir cada vez mais próximo, cada vez que você guarda esses 20%. Então, isso aqui é um exemplo real de você criar um novo hábito, que nesse caso é se pagar com 10% e guardar 20%. Você vai aprender daqui a pouco como você vai fazer essa técnica. Exemplo 2 é fechar a mão direita com muita força, que aí você lembra de uma situação onde você teve muita força, muita energia. A rotina, se manter focado no trabalho e dizer não às distrações. Recompensa, a sensação de dever cumprido, de ter o controle e poder. Isso aqui eu vou ensinar você como você criar o gatilho, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Porque isso aqui é o seguinte. O gatilho é você fazer um movimento, no caso aqui a âncora, ou seja, você fazer uma expressão no seu corpo, pode ser fechar a mão com muita força, e você imaginar você focado no trabalho, sem nenhuma distração. Ou você imaginar um dia que você já esteve muito focado e você, sem nenhuma distração, você conseguiu ter muito foco, você recordar disso, você lembrar do que você sentiu, você lembrar de como você agiu, aí você fechar sua mão direita com muita força, uma vez, depois fechar de novo com muita força, 2 vezes, depois de novo, 3 vezes, para você ancorar aquele sentimento, aquele estado de foco, com esse fechamento forte da mão, esse fechamento diferente, né, esse ato de fechar a mão de forma diferente, que você normalmente não fecha assim, fecha com bastante força, e aí você tem a recompensa depois de fazer isso, né, de ter realmente um dever cumprido, de ter tido controle, de ter tido poder. Ok? Então a gente fecha essa parte aqui com os exemplos, e agora vamos começar as técnicas para já começar a iniciar como você mudar os seus hábitos, certo? Então vamos lá.